E para terminar o programa de hoje, né, estamos ainda aí em maio, mês das mães, e eu sei que toda mãe quer o melhor para o seu filho. Eu estou recebendo hoje a psicóloga Licélia Siqueira e a gente vai falar sobre o momento ideal ou quando é necessário você levar seu filho para um psicólogo, recorrer a esse acompanhamento. Bom dia, Licélia. Bom dia. E aí, a partir de que idade uma criança ela pode ser levada ao psicólogo e quais são os sinais assim que acendem, né, aquela necessidade nos pais? Na verdade, eu acho que mais do que a idade, o que a gente precisa refletir é que a intervenção de um profissional, seja de qual área, né, ela deve acontecer quando houver algum sinal de sofrimento, né? Muitos pais realmente se questionam se é necessário procurar uma ajuda profissional, porque existem comportamentos das crianças que, embora preocupem ou que pareçam inadequados, eles são simplesmente comportamentos que são característicos da faixa etária, né? Então, as crianças naturalmente passam por uma fase de birras, de medos. Existe a fase onde eles questionam a autoridade dos pais e tudo isso exige um manejo da família, né? Porque são etapas transitórias, são momentos transitórios, né? Quando você fala em transitória, quanto tempo ali o pai e a mãe devem observar? Não, agora já passou da conta, temos que procurar ajuda. Quando os pais conseguem identificar um sofrimento ou que de fato aquele comportamento está persistindo e causando transtorno na vida da criança, é o momento de parar e refletir se de fato eles estão conseguindo exercer essa função, né? A criança ela emite sinais de que está sofrendo e a emissão desses sinais nem sempre é de forma tão clara. Muitas vezes tem uma mudança brusca de comportamento, a criança começa a não dormir direito, a não se alimentar da forma, né, como já acontecia. Tudo isso são sinais que os pais precisam ficar em alerta e aí pensar nessa busca. Muito embora os pais tenham a possibilidade de intervir na educação, muitas vezes eles não têm esse manejo, eles não sabem como fazer. E aí uma fase que deveria ser transitória acaba se tornando um problema persistente e aí chega de fato a causar um transtorno maior na vida da criança. Às vezes a psicoterapia para os pais termina ajudando mais do que para a criança. Claro, né? mas acontece muito. Muitas vezes os pais procuram um suporte para os filhos e num primeiro momento a gente já consegue perceber que não há necessidade de que a criança inicie um processo. Que é necessário somente que os pais consigam organizar um pouco a rotina, a forma de encarar, né? Então, quando a gente consegue fazer com que os pais identifiquem e conheçam aquela fase, né, que o filho está passando, muitas vezes é o suficiente para que a criança consiga responder de forma satisfatória. Certo, Licélia, agora quais são os casos, assim, que eu digo assim, os casos mais extremos que realmente a intervenção é preciso, tem algum sintoma, algum comportamento que você possa ajudar aí para orientar os pais? Não, se seu filho está repetidamente fazendo isso, pode ser que... Normalmente, a sugestão é que os pais procurem uma orientação quando os filhos começam a apresentar, por exemplo, dificuldade de relacionamento social, um baixo desempenho escolar, quando os pais identificam dificuldades no sono, na alimentação, né? Comportamentos agressivos. Então, são sinais que as crianças emitem de que, de fato, existe algo errado, né? E aí os pais devem procurar um auxílio, sim. Eu acredito que hoje já mudou muito, mas eu já vi muitos pais assim com essa questão do preconceito. Não, meu filho não precisa, meu filho não precisa. Ainda tem esse preconceito? Acho que bem menos, né? Bem menos. Hoje em dia, não. Muito pelo contrário, os pais procuram. E o que a gente costuma perceber é que tão prejudicial quanto você negligenciar um apoio é você exceder nesse cuidado, né? Porque muitas vezes as crianças passam por desafios, né? Existem fases que eles vão precisar enfrentar. E muitas vezes os pais subestimam a habilidade do filho de ultrapassar aquela dificuldade, né? Hoje em dia eu acho que os pais procuram bastante, e às vezes procuram para o filho, muitas vezes eles buscam uma ajuda profissional para conhecer melhor aquela faixa etária e conseguir lidar, né? Então, hoje em dia, acho que bem menos do que antes. Eu acredito que na própria escola, toda escola tem hoje o psicólogo lá e já pode dar essa orientação, né? Isso, as próprias crianças já conhecem, né, o papel do psicólogo, porque em todas as instituições eles já tiveram esse primeiro contato. E o psicólogo, a equipe escolar é essencial, né? Muitas vezes as crianças chegam ao consultório a partir de uma indicação da equipe da escola. E é essencial que os pais possam contar com essa equipe, inclusive, né? Com o psicólogo da escola, com o psicopedagogo que tem disponível, porque eles conseguem dar um primeiro norte
aos pais e a essas dificuldades que aparecem. E tem um tempo ideal para que esse processo desse acompanhamento com a psicólogo? O tempo varia muito de acordo com a idade, de acordo com a queixa que a criança apresenta. Uma coisa que faz uma grande diferença no tempo de terapia é o engajamento dos pais no tratamento, né? Então, uma vez procurando o acompanhamento, é essencial que os pais participem ativamente, desde levar o filho a todas as sessões de forma assídua, como participar de fato tirando as dúvidas, buscando conhecer, seguir as orientações. Muitas vezes há uma recomendação, por exemplo, de que os próprios pais busquem uma terapia, porque isso a gente percebe que vai refletir positivamente nos sintomas do filho. E é essencial que os pais, quando a gente percebe esse engajamento, de fato, a gente tende a perceber que o acompanhamento flui de uma forma muito mais breve e mais satisfatória. E um simples comportamento, às vezes, só com ajustes, a criança supera e cresce normalmente. Isso mesmo. Traumas. Muitas vezes, aquela fase, como eu mencionei, que as crianças testam um pouco o limite dos pais. E aí, quando a gente conversa no primeiro momento, a gente já percebe que os filhos conseguem desestabilizá-los muito facilmente, né? Então, não adianta a intervenção psicológica se não houver um engajamento e uma mudança de postura dos próprios pais no dia a dia. Ótimo, Licélia, nosso tempo é curto, mas eu acredito que acendemos aí uma luz para ajudar as mamães e os papais que acompanham o Viver Bem. Muito obrigada. Tem alguma orientação, assim, se você pudesse fazer um manualzinho assim, resumidamente para os pais? A orientação que eu daria é que, na dúvida, busquem uma orientação profissional, né? Porque, como eu falei, muitas vezes nem vai ser necessário que a criança inicie um tratamento, um acompanhamento, mas um primeiro contato pode ser muito esclarecedor, né? E através desses esclarecimentos, os próprios pais podem conduzir de modo que a criança vai ser a grande beneficiada. Essa procura é por um psicólogo infantil? E se tratando de criança, é bem importante que os profissionais sempre busquem, que aliás os pais sempre busquem profissionais que trabalhem com a faixa etária do seu filho. E a técnica? Já terminei a entrevista, mas já estou voltando que surgiu essa dúvida. As técnicas hoje que são utilizadas, quais são as principais? Então, existem várias abordagens, né? Forma de tratamento que vai ser direcionado de acordo com o sintoma que a criança apresenta, com a dificuldade que a gente identifica, né? Então, existem técnicas mais apropriadas para determinada demanda. Mas mais importante do que isso, eu costumo dizer que um profissional precisa despertar em você um elo de confiança. É essencial que você busque alguém com quem você tenha empatia e segurança, porque, na verdade, você vai estar entregando, né, as suas verdades, a sua vida e o filho, né, que é o maior tesouro. Então, é muito mais do que inicialmente buscar essa questão de abordagem, de fato, um profissional que desperte em você esse elo e que você, claro, perceba que aquele tratamento está surtindo um efeito positivo. Ótimo. Já dá para perceber logo nas primeiras sessões? Dá. Normalmente, inicialmente, na primeira sessão, a gente consegue perceber que esse elo de confiança é construído e, claro, vai sendo construído gradativamente, principalmente quando a gente consegue perceber os avanços e os resultados positivos. Olha aí, que bom. Licélia, muito obrigada. Viver Bem aqui de portas abertas para você. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Sempre. Obrigada, muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Lembre-se que você pode continuar ligadinho com a gente durante a semana inteira nas nossas redes sociais, Guia Viver Bem. Temos também o canal do YouTube. Tem vários vídeos sendo postados lá no Instagram durante toda a semana. E você pode mandar sua dúvida, sua sugestão, sua crítica para a nossa produção através das redes sociais. @Guia Viver Bem no Instagram, no Twitter e no Facebook. E no YouTube, nosso canal é TV Viver Bem. Beijo, ótimo final de semana. Próximo sábado a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar.